uma bolinha, né? Quando aparece essa bolinha, é porque está gravando. Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, da absorção, essas 3 vias, elas são as vias mais importantes. Pessoal, a aula está sendo gravada, tá? Para o pessoal que está entrando agora, está sendo gravada. Elas são as vias mais importantes para a gestão ambiental, né? Porque o nosso corpo, ele está exposto ao ambiente. Então, a gente pode absorver as substâncias pela pele, né? Uma coisa sem querer, né? Você pode absorver as substâncias pela pele, através do sistema gastrointestinal, né? E através do sistema respiratório. Existe uma outra via por onde a gente absorve substâncias, que é a via parenteral, que é a intravenosa, né? Essa intravenosa, ela não tem muito a ver com a gestão ambiental, né? Porque não é uma coisa sem querer, entendeu? Então, você vai ao médico, ele receita um determinado medicamento intravenoso, ou a pessoa usa uma droga ilícita intravenosa, então não é uma coisa ambiental. Então, a gente vai ficar mesmo nessas 3 vias de absorção, tá? Pela pele, pelo sistema gástrico e agora pelo sistema respiratório. Quando a gente fala, né, do sistema respiratório, o que vocês têm que entender é o seguinte, né? A gente tem que dar muita atenção ao sistema respiratório, porque a maioria das substâncias que elas estão presentes no ar, elas não são visíveis, e a chance delas penetrarem no nosso sistema respiratório é muito grande. É diferente de uma substância penetrar através da pele, que a gente tem essa barreira de proteção, né? É diferente de uma substância penetrar via gástrica, né? Pelo sistema respiratório, como a gente está respirando o tempo todo, e a absorção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico, ela é essencial para a nossa vida, né? A gente tem que dar muita atenção ao sistema respiratório, tá? Principalmente porque a gente tem uma série de poluentes, né, que estão aí na atmosfera, e esses poluentes, eles vão sendo absorvidos aos poucos. Muitos deles a gente pode acumular no nosso corpo, né, e podem causar aquela intoxicação que ela é crônica e não aguda, né? Mas a gente vai falando sobre isso ao longo da aula. Veja bem, ó, quando a gente fala então do sistema respiratório, esse sistema ele está num contato direto com o meio ambiente. Então, quer dizer, a gente está recebendo agressões constantes, mesmo que a gente não queira, né? A gente não anda de máscara por aí. Ah, agora a gente anda. Agora a gente anda de máscara, né? Mesmo porque a gente tem esse aerodispersor aí, que é o vírus, que ele está presente no ambiente, tá vendo? A gente anda de máscara assim. Mas a gente não anda com uma máscara que é purificadora de ar, né? A gente não anda com essa máscara para poluente, e sim uma máscara para barrar os aerodispersores. Essa máscara que a gente usa, ela não barra os gases, né? Ela barra só os vapores e os aerodispersores. Então, essa máscara não vai adiantar nada para uma contaminação com monóxido de carbono, por exemplo. Tá, o Daniel falou que tá sem som para ele. Para todo mundo tá normal, gente? Aqui tá normal. Tá. Então, Daniel, pode ser aí no seu computador. Dá uma olhada aí o que está acontecendo. Às vezes você está com o fone de ouvido ligado. Comigo já aconteceu isso, de eu estar com o fone ligado no meu computador e não ouvir nada. Mas enfim, dá uma olhada aí. Vamos lá então. Então, o nosso sistema respiratório, principalmente, né, o epitélio, a membrana que reveste o nosso sistema respiratório, ela é muito vascularizada. Então, quando a gente entra em contato com um ar que está contaminado, esse contaminante, ele pode entrar em contato com essa mucosa, ser absorvido pela mucosa, ou ele pode entrar mais fundo lá no seu sistema respiratório e ser absorvido lá no seu pulmão, né?
nós temos algumas barreiras que impedem a absorção, que eu vou falar ao longo das nossas aulas. Mas tem uma coisa que é muito legal em relação a essa vascularização, que na verdade quando, né, eu estudei sobre isso e eu parei para pensar, eu falei assim, nossa, que legal, né? Então assim, a cada meia hora, todos os vasos sanguíneos do seu sistema respiratório, eles dilatam. Então vamos tentar entender isso, né? Então o vaso sanguíneo, ele tem, né, um diâmetro. Então, vamos pensar no vaso sanguíneo como se ele fosse um caninho, né? Então, o vaso sanguíneo, ele tem um diâmetro, né? E o sangue, ele passa através desse vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo, ele pode contrair, né? E quando ele contrai, passa menos sangue. Você concorda comigo? Quando ele está contraído, passa menos sangue. E, consequentemente, a pressão do sangue, ela aumenta, porque ele contrai. Agora, né, quando a cada meia hora, os nossos vasos sanguíneos, eles dilatam. Então, quer dizer, o que vai acontecer aqui nessa dilatação? Vai passar mais sangue, né? Vai passar mais glóbulos brancos, com os anticorpos, tá certo? Só que eles vão ficar inchados. E daí, o nosso nariz tampa. Então, a cada meia hora, o nosso nariz dá uma tampadinha. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Ele dá uma tampadinha, daí ele volta ao normal, dá uma tampadinha, volta ao normal, né? Isso é uma proteção do nosso sistema respiratório, né? Porque quando os vasos sanguíneos dilatam, como eles ficam inchados, as nossas vias respiratórias, elas ficam com uma passagem menor para o ar. E, consequentemente, isso vai evitar a entrada excessiva de determinados contaminantes e vai evitar também a dissecação do tecido, porque o tecido vai secando. O nosso sistema respiratório, ele tem que estar sempre úmido. A gente produz umidade, né? Nesse ato da nossa respiração, a gente produz vapor de água. E esse vapor de água, ele vai umedecendo as nossas vias respiratórias. Então, ele de uma certa forma, ele se protege. Então, foi uma coisa legal que eu quis trazer para vocês, que eu achei, assim, bem bacana. E para vocês começarem a perceber aí na vida de vocês, né? Deu uma tampadinha, ai, o que será que está acontecendo? Porque, na verdade, na maioria das vezes a gente não percebe essa tampadinha, entendeu? Mas, às vezes, né, se a gente tiver meio sem fazer nada, a gente percebe, ai, deu uma tampadinha, o que que é? É a proteção, tá bom? Veja bem, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, é só perguntar, viu, gente? Não fiquem com vergonha, não. Ergue a mão aí, pergunta. Se eu não ver o chat, alguém me fala. Professora, né? Oi. Licença, e a apneia, como é que funciona? Tem a ver com isso também ou não? Do nariz tampar, a apneia do sono? Isso. Não tem a ver. Tem a ver de você parar de respirar. Entendeu? E isso daí é super preocupante. Isso acontece geralmente em pessoas que roncam demais. Então, a pessoa ronca e ela para de respirar. Isso daí é preocupante. Tem que cuidar da apneia do sono, viu? Não tem a ver com o nariz tampar, não. Tem a ver com o bulbo mesmo, ela parar de respirar. Porque, na verdade, quem controla os nossos movimentos respiratórios é o bulbo. Deixa eu explicar isso daqui para vocês, que é uma coisa legal também. Tem algumas coisas que são muito legais, mas que, na verdade, assim, se ninguém pergunta, a gente acaba não falando sobre isso, mas é uma coisa interessante. Então, assim, a gente tem uma região no nosso sistema nervoso que é chamado de bulbo, tá? É esse bulbo que controla os movimentos respiratórios, tá? Esses movimentos respiratórios, eles são controlados, na verdade, pela acidificação do sangue. Então, é assim, ó, quando você tem o oxigênio,
né, grande quantidade de oxigênio no seu sangue, o pH do sangue, ele vai estar mais ou menos neutro, tá? Então, ele vai estar ali mais ou menos em torno de 7, o pH do sangue. E daí esse pH do sangue, ele atua no bulbo, que é o centro respiratório, fazendo com que os músculos respiratórios se movam normalmente, você está respirando normalmente. Então, você está inspirando, expirando, porque na verdade o que faz você inspirar e expirar, né, é um músculo chamado diafragma, que você tem aqui quando você, abaixo, eu vou falar eu que sou mulher, né, abaixo do nosso seio, a gente tem um ossinho e daí tem um espaço, o diafragma fica ali. Se você apertar, você quase não consegue falar do jeito que eu tô fazendo, né? E quando você expira, e do intercostal, então ele vai fazer você fazer esse movimento respiratório, tá bom? E quando, né, você tem um aumento da quantidade de gás carbônico, esse aumento da quantidade de gás carbônico, ele vai fazer o pH do seu sangue ficar ácido. Mais ácido, 6,8, 6,7, não vai ficar 5, mas vai ficar mais ácido, né? E daí, essa acidez também atua no bulbo, fazendo você ter um movimento respiratório rápido. Então, você vai ter um movimento respiratório rápido, né, para poder pegar mais oxigênio, para poder deixar o seu pH do sangue mais neutro. Então, é isso que vai controlar. Então, essa apneia do sono, ela pode ser um problema aí no bulbo, né? Dele fazer com que os seus músculos, eles parem de se movimentar por algum motivo, você tem a apneia do sono. Então, isso tem que ser controlado. Se a pessoa tem muito isso, ela vai ter que controlar isso com medicamento, tá? Tudo bem ou não? Por isso que quando a Entendi. pessoa tem, ela tem que fazer aquele exame, né? Que ela fica a noite inteira lá com aquela máscara, né? Fazendo esse controle para ver quanto tempo ela fica sem respirar. Porque, na verdade, muito tempo sem respirar afeta as células cerebrais, né? Entendi, professora. Obrigada. É que meu pai tem apneia, daí eu sempre quis saber como é que E ele faz o funcionava. tratamento. Atualmente faz, porque a apneia dele é grave. Então. Daí, obrigada, professora. É isso mesmo, tem que tomar cuidado. Vamos lá então, ó. O nosso sistema respiratório, antes da gente começar a falar da contaminação e antes da gente falar da parte toxicológica, eu tenho que fazer vocês entenderem algumas coisas. Então, assim, o nosso aparelho respiratório, ele é dividido em duas regiões. As vias respiratórias superiores, que são as fossas nasais, a boca, a faringe e a laringe. Eu vou mostrar para vocês, tá? E as vias respiratórias inferiores, que são os brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, tá? Então, aqui tem um desenho aqui para vocês verem, ó. Então, a superior tem aqui, né, as fossas nasais, né, que é o seu nariz. Daí, a gente tem a faringe, tá? Que faz parte, ó, tanto do sistema respiratório como do digestório. Porque, na verdade, tá vendo o em vermelho aqui? Ele faz parte também do sistema digestório. Daí a gente tem a laringe, que faz parte do sistema respiratório, então é o nariz, a faringe e a laringe. Essa daqui, ó, faz parte do sistema respiratório e do sistema digestório. A laringe só do sistema respiratório, tá? Então, quando você fala faringite, ele tá pegando os dois sistemas. Quando você tem uma laringite, é o sistema respiratório. A laringe, ela já fica perto da traqueia, né? Então já é um tecido cartilaginoso. Daí vem a traqueia, que é um tecido cartilaginoso. Então o ar, o oxigênio, o ar, ele entra pela fossa nasal, ele passa pela faringe, depois ele passa pela laringe, vai pela traqueia, né? Quando ele chega na traqueia, ele vai
caminhar pelos brônquios, tá vendo? Que são canais, e depois ele entra em canais menores aqui, que são os bronquíolos, percebe? Até chegar no final do bronquíolo, onde tem uma bolsa. E essa bolsa é chamada de alvéolo pulmonar. Então, toda a parte, isso daí tem a ver também com a parte toxicológica. Você vai ver que na parte superior, o toxicante se comporta de uma forma e na parte inferior ele se comporta de uma outra forma, tá? Então, a superior, a gente tem aqui, né, as fossas nasais, a laringe e a faringe. O inferior, a gente tem aqui a traqueia, que na verdade ela faz parte dos dois grupos, né? Porque ela tem uma parte mais para cima também, ó. Os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares, tá? Então, quando uma substância tóxica ela entra através do sistema respiratório, para ela poder chegar na sua corrente sanguínea, ela tem que chegar aqui no alvéolo pulmonar. Tá? Tem algumas substâncias que podem ser absorvidas nas fossas nasais, mas o tempo que ela fica retida na fossa nasal geralmente é um tempo muito curto, porque a nossa respiração ela leva uma fração de segundo, né? Então ela é muito rápida, então ela fica retida o tempo de retenção dela é muito curto. Então, na maioria das vezes, uma substância, né, quando ela é absorvida, ela vai ser absorvida aqui no pulmão, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, que é uma coisa bem interessante, né? Se você pegar o seu pulmão e você abrir o seu pulmão, né, para poder ver a área dele, o pulmão, ele chega a ter a 90 metros quadrados. É do tamanho de um apartamento. A superfície de absorção do pulmão é de 90 metros quadrados. E se você pegar todos os bronquíolos, que são essas bolsas, né, e abrir isso no chão, vai dar quase 100 metros quadrados. Então, quer dizer, a gente tem que dar bastante atenção a isso, porque a superfície de absorção pulmonar e alveolar é muito grande. Consequentemente, a gente tem uma grande chance de absorver substâncias através do nosso trato respiratório. Tá bom? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Sim ou não? Querem falar Sim, alguma professor, coisa? tudo em ordem. Tá. Então vamos lá. Olha só, ó. Então, vamos falar um pouquinho desse nosso aparelho respiratório e entender um pouquinho o que está acontecendo em cada uma das regiões do aparelho respiratório, tá? Quando a gente fala, então, das fossas nasais, né? Quando a gente fala do nosso nariz, o epitélio, que é a membrana que reveste o nosso nariz, ele é muito parecido com a nossa epiderme da pele, tá? É muito parecido. No caso, a epiderme externa, né? Ela tem um pouco de queratina, a nossa epiderme da pele, ela tem a queratina, né? E quando a gente fala, né, do nosso nariz, da nossa epiderme do nariz, ela também é pluriestratificada. Quer dizer, vamos voltar aqui para quem não estava na aula de epiderme e ainda não assistiu, né? Ela tem o quê? Ela tem várias camadas, lembram disso? Várias camadas de células, tá? O nosso nariz, ele também tem várias camadas de células, só que ele não tem a queratina, né? Ele não produz a queratina. E a gente tem uma camada de pelos no nariz. A gente tem esses pelos também na nossa epiderme, só que no nosso nariz, esses pelos, eles são pelos de proteção mesmo, né? Esses pelos, quando a gente tem partículas no ar, essas partículas que a gente está respirando, elas são retidas pelos pelos, né? E daí elas são misturadas ao muco
que a gente tem? Porque a gente tem as células que produzem esse muco. Então, assim, quando a gente entra em contato com uma substância, essa substância, ela causa uma irritação no nosso nariz, aquela coceira que você coça o nariz, a gente produz o muco. Esse muco, ele envolve essas partículas e forma o quê? Forma o que a gente chama de catota, né? E daí essas partículas, que são partículas maiores, que estão presentes no ar, elas acabam sendo envolvidas pelo muco para você poder eliminar essas partículas. Então, você espirra, não é isso? A gente espirra, a gente fica com coceira, fica com vontade de cutucar para poder arrancar aquele negócio que está irritando, né? A gente tem que tomar muito cuidado com cutucar o nariz com o dedo, né? Que parece uma coisa nojenta, mas tem hora que não tem o que fazer, que aquela porcaria não sai dali, ela tá te incomodando demais. Porque geralmente a gente não tá com as mãos limpas, né? E embaixo da sua unha tem vírus, tem bactéria. E daí, quando você enfia o dedo no nariz, você tá colocando para dentro do seu corpo esses vírus e bactérias, né? Então, toda vez que tiver alguma coisa te incomodando, vai no banheiro, lava a mão, né? Cutuca o nariz, tira a catota, lava o nariz, não é isso? Para evitar que você tenha uma contaminação secundária, tá bom? Porque isso é uma coisa perigosa, tá? Então é por isso que existem os pelos do seu nariz. Os pelos do nariz, eles não devem ser cortados com aqueles aparelhos, né? Tem uns aparelhos que você enfia no nariz e corta todo o pelo do nariz fica bem pequenininho. Quando você faz isso, você está deixando o seu aparelho respiratório exposto a essas partículas. Então, essas partículas, essas pequenas partículas que ficariam retidas ali no pelo, ela vai acabar indo mais fundo no seu sistema respiratório. Tá bom? Então, assim, é muito raro cortar aquele pelo que tá saindo para fora, que tem uns pelos, né, gente, que dá uma raiva, sai para fora, daí você corta ele aqui, né, com a tesourinha. E não usa aquele aparelho que e corta tudo e fica sem pelo nenhum no nariz, né? Na orelha, quem tem pelo na orelha, isso é chamado de hipertricose auricular. É uma, é uma anomalia genética, acredita ter aquele monte de pelo na orelha? E só os homens têm, porque é uma característica que tá no cromossomo Y, que é o cromossomo que os homens têm. Mas os homens, eles geralmente têm mais pelos, né? Isso, ia cortar com a tesourinha mesmo, não é cortar com aquele aparelho, não, que detona, tá bom? Então, assim, é muito raro a gente absorver substâncias pela epiderme do nariz, mas pode acontecer, que eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, tá bom? Quando a gente vai mais fundo, então a gente vai aqui, né, nessa região da faringe, da laringe, né, a gente tem um outro tipo de epiderme, tá? Essa epiderme, que é um pouquinho mais funda, né, ela deixa de ser ela deixa de ser pluriestratificada e ela passa a ser pseudoestratificada. Como assim, professora? É assim, ó. A gente tinha falado, só para vocês relembrarem isso, tá? Eu gosto de sempre dar uma relembradinha, porque vocês não estudaram ainda. Quando a gente fala que uma epiderme, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Quando a gente fala que uma epiderme, ela é estratificada, quer dizer o quê? Quer dizer que ela tem apenas uma camada de células. Então, ela é uma epiderme fina. Então, essa uniestratificada, ela está presente onde? Na mucosa da boca, mucosa do intestino, e assim vai. A pseudo estratificada, ela é assim, ó. Olha só, ela continua tendo uma camada de célula. Ela continua. Só que essas células, elas têm um comprimento maior. Então, quando a gente olha no microscópio, dá a impressão que ela é uma
pluriestratificada, mas quando você olha melhor, você vê que é uma camada de célula só. Então, a nossa epiderme do trato respiratório superior um pouco mais fundo, ela é pseudoestratificada, tá bom? Então, aqui, só para vocês perceberem isso. E daí, ela também tem células que têm cílios. Então, a nossa traqueia, ela também tem cílios. Então, por exemplo, se uma partícula, ela não foi barrada na fossa nasal e ela passou para a traqueia, o que vai acontecer? As células da sua traqueia, elas têm cílios e esses cílios, eles têm movimento. Eu não sei se vocês conseguem ver eu fazendo fazendo o movimento aqui com as mãos, né? O pessoal falou que não dá para ver. Eu fico aqui fazendo mímica e não dá para ver. Mas assim, ela tem movimento. E daí, através desse. Vocês acham que se eu abrir totalmente essa tela, vocês conseguem me ver? Daí eu não vejo o chat, daí alguém tem que conversar comigo. Vocês conseguem me ver se eu abrir totalmente a tela? Se eu fizer assim, ó. Porque eu não vejo vocês, mas eu queria que vocês me vissem. Espera aí que ele está abrindo. É uma demora. Vocês conseguem me ver desse jeito? Sim. Sim? Daquele outro jeito, vocês não conseguem me ver? Eu consigo também. No celular? No celular e no computador? Sim ou não? No celular não sei. Ah, tá. No computador você consegue ver? Sim. Ah, é porque o pessoal falou, é que se eu fizer daquele jeito, eu não vejo vocês. Então, vamos lá, vocês estão conseguindo me ver, tudo bem. Então, assim, a nossa traqueia, ela tem pelos. Vai olhando para a traqueia para você poder imaginar. E daí, esses pelos, essas células caliciformes que tem na traqueia, elas produzem o muco e, ao mesmo tempo, os cílios, eles têm movimento. Então, quando uma substância um pouco maior, né, uma partícula, parou? Tá. Então, vamos lá. Agora tá, né? Quando uma partícula um pouco maior, ela vai para a traqueia, o que a traqueia faz? Ela produz o muco, envolve a partícula, para a partícula não chegar no pulmão. E faz o movimento, entendeu? Ela faz esse movimento de colocar essa partícula para fora. Então, ela vai, e daí a partícula chega ali na nossa laringe. E daí dá aquela tosse. Quando você tem a tosse, o que acontece? Você está tentando colocar alguma coisa para fora, entendeu? É por isso, gente, que você nunca deve tomar um xarope para tosse. Entendeu? O que esse xarope para tosse vai fazer? Quando você toma um xarope para tosse, o que acontece com você? Estou fazendo uma pergunta aí para vocês responderem. Vai cortar a tosse, né? E daí, quando corta a tosse, Você não consegue expelir, teoricamente, que era para sair. exatamente, você não consegue expelir, o pelo para. Na verdade, o xarope para tosse, ele vai atuar lá no bulbo, que também é, né, que eu falei que era o centro lá da respiração, e vai fazer os pelinhos pararem. Quando esses pelos param, aquela substância que era para ser expelida de dentro de você, ela acaba indo para onde? Ela acaba indo para o brônquio. E daí que você tem aquela bronquite, que você começa a ter falta de ar, excesso de catarro, entendeu? Isso tudo é porque os pelinhos não estão funcionando. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado em tomar um xarope para tosse. Primeiro, você tem que parar para perceber de onde vem essa tosse, entendeu? Essa tosse é uma tosse alérgica? É uma tosse nervosa? É uma tosse por excesso de catarro?
né? Porque, por exemplo, se for uma tosse alérgica, você está produzindo uma quantidade grande de catarro. Esse catarro, porque as partículas que vão gerar energia, que vão gerar alergia, elas vão lá para o seu brônquio. E daí, se você não expelir, elas podem gerar uma bronquite, entendeu? Então, a bronquite, ela é uma inflamação temporária do brônquio. Todo mundo pode ter essa inflamação temporária do brônquio. É diferente de uma asma, né? A asma, você tem uma dilatação dos vasos sanguíneos do brônquio, entendeu? Então, você tem, né, a traqueia aqui, o brônquio aqui. Daí, o que vai acontecer? O vaso sanguíneo dilata. Quando o vaso sanguíneo dilata, o diâmetro do brônquio fica menor e daí o ar não passa. Então é por isso que a pessoa ela acaba tendo uma falta de ar e começa a ficar até roxa por conta da asma, entendeu? Daí, se ela tem uma asma, ela tem que tomar um bronquiodilatador, porque daí ele diminui o vaso sanguíneo e dilata o brônquio, e daí a pessoa, salbutamol, né, que as pessoas tomam, daí ela consegue respirar. Então, tomar muito cuidado. Uma vez, a minha filha mais nova tem asma, desde pequenininha, desde os 2 anos de idade, ela tem asma. E daí, uma vez, ela estava com muita tosse e eu acabei dando um xarope para ela antitosse, e daí ferrou, né? Daí tive que levar para o hospital. Teve que tomar medicamento na veia para poder dilatar, porque daí não estava conseguindo respirar, porque parou, né, o movimento dos cílios. Então, esse movimento dos cílios, ele é muito importante, tá bom? Pessoal, olha, eu não sei se vocês viram, mas eu deixei todas as apostilas, e isso daqui tá lá na apostila 3, tá bom? A Renata colocou um negócio aí, depois eu vou dar uma olhada, tá bom? Que ela falou que é um site interativo para ver as estruturas microscópicas. Legal, legal. Vamos lá então, ó. Voltando aqui. Como, né, essa parte inferior do nosso sistema respiratório, ele não tem essa queratina, vai acabar absorvendo substâncias por aí, tá bom? Então, é para vocês poderem entender, né, a importância de tudo isso. E uma substância que não é absorvida nem na fossa nasal, né, nem na traqueia, laringe, nem no brônquio, ela vai chegar onde? Ela vai chegar lá nos nossos alvéolos pulmonares, tá? Deixa eu falar um pouquinho do alvéolo pulmonar. Então, é assim, quando você chega aqui, né, nessa região aqui, ó, tá vendo? Nessas pequenas bolsas aqui, que é o alvéolo pulmonar é isso aqui, ó. Então, ó, esse daqui, né, é o bronquíolo, tá vendo? Onde eu tô fazendo um xizinho aqui, é o bronquíolo. E daí, essas bolsas aqui, ó, são os alvéolos pulmonares. O alvéolo pulmonar, então, na verdade, ele é uma bolsa, e é aqui no alvéolo que acontece o quê? Que vai acontecer as trocas gasosas, tá? Então, aqui é o alvéolo pulmonar. E aqui acontecem as trocas gasosas. A troca gasosa, ela é chamada de hematose, tá? Então, é assim que a gente chama a troca gasosa. Como assim troca gasosa? Ué, chega o oxigênio e sai o CO2, né? O nosso sangue, você tá vendo que ele é super vascularizado. Aqui tem vasos sanguíneos, né? Os azuis são as veias e os vermelhos as artérias. Então, quer dizer, o gás carbônico, ele tá saindo aqui através das veias. O oxigênio, ele tá entrando aqui através das artérias. Então, aqui, né, nessa região, a gente tem o oxigênio, né, que tá entrando, e o gás carbônico que tá saindo. E daí esse gás carbônico vai para o seu pulmão, você expele.
e o oxigênio você inspira. Então, é no nível do alvéolo pulmonar que vai acontecer essa troca gasosa. Então, se uma substância, ela conseguir chegar no alvéolo pulmonar, é ali que ela vai chegar na corrente sanguínea, entendeu? Então, nós temos a respiração alveolar, é diferente de outros animais, né? Então, os mamíferos têm respiração alveolar, outros animais, tipo as aves, né? Os répteis, os anfíbios, eles têm um outro tipo de pulmão, eles não têm alvéolo pulmonar, tá? Vamos lá, vamos tentar entender isso daqui, ó. Então, assim, esses alvéolos, então, eles são pequenas bolsas, ele tem a parede tão fina que a gente vai desconsiderar a passagem através da parede. Então, quando uma substância, ela chega no alvéolo pulmonar, é como se ela já tivesse chegado na corrente sanguínea, tá? A parede do alvéolo pulmonar é chamado de pneumócito, tá? Então, você imagina aqui, ó, você tem o alvéolo pulmonar aqui e você tem o vaso sanguíneo aqui, ó, tá? Para uma substância, então vamos supor que você tenha inspirado monóxido de carbono. Para o monóxido de carbono, ele chegar na sua corrente sanguínea, ele atravessa o alvéolo, atravessa a parede dos vasos sanguíneos e chega na sua corrente sanguínea, tá certo? Só que essa parede é tão fina, mas tão fina, que a gente vai desconsiderar. É como se não tivesse parede, tá? É como se não tivesse nem o pneumócito e nem o endotélio, tá? Então, é como se essa substância chegasse direto na corrente sanguínea. Então, a gente não tem nenhuma barreira que impeça essa substância de chegar lá, tá? Então, vamos tentar entender isso. Os alvéolos, eles têm uma substância surfactante para impedir que o pulmão colabe. Por exemplo, quando você inspira, o ar entra no seu pulmão e o pulmão infla. Quando você expira, o ar sai. Então, o que aconteceria com o pulmão? Ele colabaria, ele fecharia. Mas nós temos uma substância surfactante que impede ele de colabar, entendeu? Além disso, a gente também tem ali no pulmão uma célula que é chamada de macrófago. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É assim, ó, deixa eu explicar isso daqui para vocês. Que é uma célula de defesa, né? Então, ó, os macrófagos, tá? Vou colocar aqui, assim fica mais fácil de vocês entenderem. Ó, macro é grande e fago é alimento. Esses macrófagos, eles na verdade são células de defesa. É como se ele fosse um glóbulo branco, tá? O macrófago, ele é um leucócito, ele é considerado um glóbulo branco. Só que o macrófago, ele não produz anticorpos. O macrófago, ele faz um tipo de defesa que é chamada de fagocitose, tá? Isso daqui vocês aprendem lá no ensino médio. Quem não aprendeu, não tem problema, eu vou explicar. Então, é o seguinte, quando uma partícula chega lá no seu alvéolo pulmonar, então faz de conta que esse pretinho aqui é uma partícula. Quando ela chega lá, ela vai dar de cara com os macrófagos, que fazem parte ali do tecido do pulmão, tá? Esses macrófagos, eles migram, então, né, do tecido pulmonar para dentro do alvéolo pulmonar. E daí esse macrófago, ele tá aqui, ó, ele é uma célula de defesa. Quando ele encontra com essa partícula, ele vai fazer fagocitose, quer dizer, ele vai fazer o englobamento dessa partícula. Então, ele vai fazer assim, ó, a partícula tá aqui, ele vai colocar o citoplasma dele para fora e ele vai englobar essa partícula. E daí ele vai colocar essa partícula para dentro do corpo dele. Entendeu? Ele vai formar um vacúolo digestivo aqui, ó.
Tá vendo? Fechou aqui, ó. Agora, esse daqui é o núcleo, tá? E agora a partícula tá dentro dele. O que que esse macrófago ele vai fazer? Ele vai fazer a digestão dessa partícula. Então, essa daqui é a partícula, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o englobamento dessa partícula. A fagocitose quer dizer o englobamento de partículas sólidas, tá? Então, ele faz esse englobamento dessa partícula sólida, desse aerodispersor, tá? Na verdade, é um aerodispersor, é uma partícula muito pequenininha que vai penetrar lá no seu pulmão, chega no seu alvéolo pulmonar e encontra com o macrófago, né? Esse macrófago, ele vai fazer o englobamento dessa partícula e vai digerir essa partícula. Então, aqui ele vai formar um vacúolo, que é um espaço, né, digestivo. E daí ele digere. Ele vai fazer a digestão. Então, ele vai destruir a partícula, tá? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem ali no nosso pulmão, né? Esses macrófagos, só para vocês terem uma ideia, eles conseguem destruir até 80% das partículas que chegam no nosso pulmão, né? Então, eles são células de defesa extremamente importantes para a gente, tá? Deu para entender o que esses macrófagos fazem? Sim ou não? Preciso que vocês me perguntem, conversem comigo, interajam. Alguma dúvida sobre isso? Professora. Oi. Deu? Nenhuma dúvida? Por enquanto, não. Olha lá, hein? Vamos lá então, ó. Só que às vezes esses macrófagos também acabam ferrando a gente. Vou explicar uma coisa para vocês. Se ele tem um vacúolo digestivo, isso quer dizer que ele tem enzimas digestivas aqui. Você concorda comigo? Então, o que vai acontecer é o seguinte: vocês já ouviram falar numa doença chamada silicose? Essa silicose é uma doença que ela acaba acometendo pessoas que trabalham com mineração ou com pedra, sei lá, mármore, sabe? Pessoa que corta mármore, que faz pia, né? Porque a pessoa geralmente, quando ela vai cortar o mármore ou quando ela vai cortar o granito, ela não utiliza máscara. Ela fica muitos anos, às vezes uma vida inteira, trabalhando sem a máscara. E daí ali a gente tem partículas de sílica. Então, a silicose, ela é causada pela aspiração da sílica, tá? A sílica é como se fosse um pó de vidro, tá? É como se fosse um pó de vidro. E a silicose, então, ela vai acometer mineradores, tá? E pessoas que trabalham aí com corte de pedra, que eu esqueci o nome, tá bom? E que as pessoas ficam aspirando, né? Essa sílica uma vida inteira. Daí o que vai acontecer? Se ela é como se fosse um pó de vidro, você imagina que a sílica ela não tem a forma arredondada, né? Todo mundo já cortou a mão com vidro, né? Ela tem uma forma, então, sei lá, que ela tem pontas afiadas, né? Então a sílica ela tem essas pontinhas afiadas. Você imagina que você respirou a sílica e essa sílica foi lá para o seu pulmão, né? Então você tem a sílica no pulmão. Vem o macrófago e ele engloba essa sílica, né? Quando ele faz o englobamento dessa sílica e ele forma esse vacúolo,
digestivo, acontece que a sílica, ela acaba perfurando o vacúolo digestivo, porque ela tem essas pontinhas afiadas, entendeu? Então, as enzimas digestivas que estão aqui, então, ó, a sílica, ela perfura, tá? O vacúolo digestivo, então você vai imaginar isso, tá? Ela perfura o vacúolo digestivo e as enzimas, elas vão para onde? Essas enzimas aqui, elas vão para parede do pulmão. Entendeu? E lá na parede do pulmão, as enzimas digerem a parede. Então, quer dizer que a pessoa vai ficando com o enfisema pulmonar. Então, o pulmão da pessoa, ele vai ficando cheio de feridas. Quando essas feridas cicatrizam, esse lugar da cicatrização, ele já não é mais um lugar que faz troca gasosa. Entendeu? Então, eles digerem essa parede, vai formando ferida, e essa ferida vai formando cicatrizes. Essas cicatrizes impedem as trocas gasosas. Entendeu? E daí o que vai acontecer? A pessoa que tem um enfisema pulmonar, ela vai ficando com muita falta de ar, né? Então, uma pessoa que trabalhou uma vida inteira e tem a silicose, ela tem o pulmão cheio de cicatriz. Então, ela não consegue fazer a troca gasosa, ela não consegue absorver o tanto de oxigênio que ela precisaria para poder, né, fazer tudo que a gente faz. E daí ela fica com muita falta de ar. O meu sogro, ele morreu com silicose. Ele trabalhou a vida inteira como pedreiro, e daí ele, sei lá, né, passava lá areia pela peneira e respirava aquele pó, aquele aerodispersor, né? E daí ia respirando aquilo, chegou no final da vida dele, ele chegou assim, um momento que ele tinha muita falta de ar, não conseguia andar 2 metros de tanta falta de ar. Daí ele foi internado naquele hospital do câncer que tem ali na cidade lá do Rodeio, que eu esqueci o nome da cidade. Como é que chama aquela cidade lá que fazem rodeio? Hã? Barretos, é. Ele foi internado lá no hospital de Barretos, que é um hospital super assim, né? E o médico abriu e fechou. Ele não tinha câncer, ele tinha silicose. Abriu e fechou, não tinha mais o que fazer, né? O pulmão dele já estava todo cicatrizado. Ixi, o fumo faz isso daí também, viu, gente? O pulmão dele já estava todo cicatrizado e já não tinha mais o que fazer. Daí ele faleceu, não teve o que fazer, né? Uma coisa muito triste por conta da silicose. Eu não me lembro se ele fumava. Nossa, eu não lembro, porque eu convivi muito pouco tempo com ele, porque foi muito rápido também, né? No caso da nicotina, a nicotina ela também vai deteriorando, né, o pulmão, vai dando eczema pulmonar, mas quando a pessoa para de fumar, o pulmão ele vai se restabelecendo, entendeu? Então, quando você para de fumar, e a nicotina para de inflamar, porque você vai causando um processo inflamatório no seu pulmão, né? É esse processo inflamatório que faz, então, esses macrófagos atacarem a parede do pulmão. Mas daí, quando você para, isso para também, entendeu? Então, se você não teve nenhum problema de câncer, nada, o pulmão se restabelece quando você para, né? Mas assim, a silicose é um problema de aerodispersor, é um problema de contaminante que está presente no ar. A Renata colocou que a tia dela faleceu com isso também, é muito triste. Gente, alguma dúvida até aqui?
Sim ou não? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo de uma pessoa que fuma. Quando a pessoa fuma, né? E essa nicotina e essas toxinas vão lá para o pulmão não sabe o que está acontecendo, né? Daí ele começa a produzir aquela grande quantidade de muco para poder também eliminar aquela toxina. E daí é por isso que a pessoa que fuma tosse, aquela tosse, né? Vai dar risada e tosse, né? Já viram isso? Que a pessoa conta uma piada, a pessoa quase morre, vai dar uma risada e fica tossindo que nem louca? É, minha explica. É, então. A minha irmã também. Mas se ela parasse de fumar, desinflamaria e melhoraria, né? Mas a pessoa não para, então é uma coisa muito complicada, tá? Pessoal, olha, quando a gente fala então dessa absorção de substâncias tóxicas pelo trato respiratório, então, Daniel, as pessoas precisariam entender, né? Quando a gente gosta da gente, a gente precisa cuidar da gente. E como é que a gente cuida da gente? A gente para de comer porcaria, né? E a gente para de fumar e a gente para de beber em excesso. É isso que a gente faz, né? Se a gente quer se cuidar. Quando a pessoa acha, eu vou dar o exemplo da minha irmã, né? Que ela fala assim: ah, mas eu gosto de fumar. Poderia gostar de fazer outras coisas também, né? Porque fumar faz muito mal. Mas enfim, né? É complicado. O Marcelo falou que parou de fumar, acabou a tosse. Exato. Parou de fumar, a tosse acaba, o pulmão vai se regenerando, porque ele tem um tecido de regeneração muito bom, né? Agora, não tem o que fazer. Enfim, né? Eu nem falo para minha irmã que o pulmão tem tecido de regeneração bom, porque senão é daí que ela vai fumar mais. Então, assim, ó, quando a gente pensa em absorção, que tipo de substância o nosso trato respiratório ele absorve, né? Ele absorve os gases, né? Gases, vocês sabem o que é. O oxigênio é um gás, né? O dióxido de carbono é um gás, o monóxido de carbono é um gás. Então, a gente absorve esses gases, tá? A gente absorve os vapores, tá? O que é um vapor? Um vapor é uma substância líquida, tá? Essa substância líquida, quando ela tá numa pressão alta e quando ela tá numa temperatura alta, ela vira vapor. Então, é um líquido que vira vapor. Então, por exemplo, o vapor de água, né? O vapor de água, ele pode ser absorvido pelo nosso trato respiratório. E qualquer outra substância que tenha essa capacidade de evaporar. Entendeu? Então, por exemplo, o mercúrio, numa determinada temperatura, ele evapora. Então, a gente consegue absorver através do nosso trato respiratório, tá? E também os aerodispersores. O que é um aerodispersor? Um aerodispersor é uma substância líquida ou é uma substância sólida muito pequena, tá? Que tem a capacidade de se disseminar através do ar. Então, eu vou dar uma ideia para vocês de uma substância líquida muito pequenininha que se dispersa através do ar. Quando a gente fala, a gente libera gotículas de saliva de vários tamanhos. Aquelas gotículas de saliva que são maiores, elas caem, pá, no computador, na minha mesinha, essa mesinha aqui, acabei de passar a mão nela, tá tudo cheia de cuspe. A gente gospe nos outros, né? E daí tem aquelas que são muito miudinhas. Essas que são muito miudinhas, elas pairam no ar de minutos até horas, entendeu? Então, ou se não, vamos supor que você mora ali no Jardim Novo Horizonte, o Varjão ali, Jardim Novo Horizonte, que tem a estação de tratamento de efluente. Quando acontece a aeração da água, que aquela água fica caindo, airando, existe um monte de aerodispersor no ar. Esse aerodispersor bem miudinho,
ele fica. São gotículas de cocô, né, gente? Que ficam ali no ar durante muito tempo. E as pessoas ficam respirando esses aerodispersores que estão no ar. Ou se não, na forma sólida, né? Poeira, ácaro, bactéria, vírus, que podem ficar até semanas no ar. Então, quando você está perto de uma janela e bate o sol dentro do seu quarto, e você olha aquela coisa linda entrando, você vê milhares de coisinhas de poeira ali. Você já viu isso? Esses são os aerodispersores. E daí, esses aerodispersores, eles vão entrar através do seu trato respiratório. Tá bom? Então, gases, vapores e aerodispersores. Se ele for muito grande, ele decanta, né? E daí ele não entra. Mas se ele for bem pequenininho, a chance de ele entrar no seu trato respiratório é grande. Então, vamos lá. Vamos tentar entender isso. Vou passar, tá bom? Então, é o seguinte, ó. Vamos tentar entender a absorção desses gases e vapores através das fossas nasais. Porque, na verdade, os aerodispersores a gente já entendeu mais ou menos, mas no final eu vou falar de novo sobre isso, tá? Então, assim, ó, absorção de gases e vapores. Quanto maior a hidrossolubilidade, tá? Então, vamos pensar numa substância hidrossolúvel e vamos pensar numa substância grande, tá? Vou colocar aqui vapores e aerodispersores, tá? Para vocês poderem entender. Então, assim, quando você inspira uma substância grande, essa substância, sei lá, de mais ou menos aí sei lá, 30 microns, né? Uma substância que ela é menor do que 1 milímetro, porque se ela tiver 1 milímetro, ela decanta no chão, então ela não entra no seu trato respiratório. Uma substância bem pequenininha, né? Um aerodispersor bem pequenininho. Ele fica retido no pelo, depois ele fica retido no pelo de novo, você produz muco, tenta tirar ele dali, como eu já tinha falado. Agora, se for um gás ou um vapor, né? Se ele for mais hidrossolúvel, geralmente ele fica retido na parte superior do seu aparelho respiratório. Por quê? Porque como ele é hidrossolúvel, ele vai se solubilizar no vapor, na umidade que você tem ali no seu sistema respiratório superior. E daí, se esse gás ou esse vapor, né, ele sofrer hidrólise, por exemplo, quando você tem o formol. Você já percebeu que quando você inspira formol, ele arde? Ele arde a sua mucosa? Você já percebeu isso? Por que será que ele arde a mucosa? Porque, na verdade, ele vai sofrer hidrólise. Ele não vai lá para o seu alvéolo pulmonar. O formol não vai ser absorvido pelo seu alvéolo pulmonar, a não ser que alguém pegue um pano com formol e coloque na sua cara, entendeu? Quando acontece isso, a quantidade de formol é tão grande que você desmaia, e o desmaio é uma forma de você não se intoxicar com o formol. E a mesma coisa acontece com a amônia, entendeu? Mas se a quantidade for pequenininha, né, como ele é hidrossolúvel, ele vai entrar em contato com a água que está ali no seu sistema respiratório com a umidade e vai sofrer hidrólise. O que é essa hidrólise? Essa hidrólise, na verdade, é o seguinte: essa substância ela vai ser quebrada e vai ser transformada numa outra substância, porque na verdade ela vai se unir com a água. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do dióxido de enxofre, o SO2, tá? Esse SO2, ele é hidrossolúvel.
Quando ele entra em contato com a sua mucosa, na sua mucosa tem o quê? Tem água. Ele vai ser quebrado, ele vai se combinar com a água e ele vai formar o quê? H2SO4. Esse H2SO4 é o ácido sulfúrico. Como se fosse. É como se fosse uma biotransformação. Só que, o Evelyn, o que acontece é o seguinte, a biotransformação, ela é feita através de enzimas, não é uma reação química pura. Aqui a gente tem uma reação química pura. O SO2, ele entra em contato com o vapor de água e ali acontece uma reação química de hidrólise. Entendeu? Mas é uma transformação. Mas não é uma biotransformação. Entendeu? Você entende a diferença? Então tá bom. A gente vai falar de biotransformação um pouquinho mais para frente, você vai entender melhor, tá bom? Vamos lá então. E daí o que acontece? Ele forma o ácido sulfúrico, né? E esse ácido sulfúrico, ele vai causar a lesão da mucosa. Ele pode causar a lesão da mucosa do nariz, a lesão da mucosa da traqueia, e daí ele vai causar, né, essas pequenas feridinhas, e daí isso abre espaço para absorção de produtos secundários, tipo bactéria, vírus, entendeu? Então, quando a mucosa está lesionada, você pode ter absorção de outros tipos de produtos que estão presentes no ar. Então, tem que tomar cuidado com isso. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o tricloreto de fósforo, que também é uma substância que pode estar presente no ar. Quando acontece isso, você pode formar, por exemplo, o ácido clorídrico. E daí esse ácido clorídrico, ele também lesiona a mucosa. Deu para entender? Então, quando você tem uma substância que está no ar, e essa substância que está no ar, ela é uma substância hidrossolúvel, ela não chega no seu alvéolo pulmonar. Ela fica retida na primeira porção do seu aparelho respiratório, tá? Isso é bom. Por que é bom? Porque ela fica retida, ela não chega no alvéolo pulmonar e não vai para a corrente sanguínea e vai ser distribuída pelo seu corpo. Em compensação, essa substância hidrossolúvel, ela pode se combinar com o vapor de água que está presente ali naquela região e pode se tornar uma substância mais agressiva. Ela pode agredir a mucosa do seu trato respiratório e pode lesionar essa mucosa, abrindo espaço para que produtos secundários possam entrar a partir dessa lesão, tá? Deu para entender o porquê que é bom e o porquê que é ruim? Deu ou não? Deu sim. Tá, vocês têm que entender esses dois lados, tá bom? Isso daí é uma coisa importante. Agora, quando uma substância ela chega no alvéolo pulmonar, ela vai passar do alvéolo pulmonar para o sangue. Então, vamos para o próximo slide, tá? Então, é assim. Então, a gente estava falando da parte superior do nosso trato respiratório e agora a gente chegou no alvéolo pulmonar. Então, você tem lá um gás, tá? Sei lá, o monóxido de carbono, o CO, tá? O monóxido de carbono. Eu não fico falando muito de algumas substâncias, porque vocês vão ter poluição do ar. E daí, em poluição do ar, a professora Ana Carolina vai falar de todas essas substâncias. E daí vocês vão pensando como que essa substância é absorvida, entendeu? Através do trato respiratório, ela é um gás. Então, o gás, a tendência dele é chegar onde? É chegar lá no alvéolo pulmonar. E se ele chegou no alvéolo pulmonar, o alvéolo é bem vascularizado, então ele vai passar do alvéolo pulmonar para a corrente sanguínea, tá? Vamos lá então, ó. Uma coisa que você tem que entender é que quando essa substância ela chega no alvéolo pulmonar, ela vai ter, na verdade, duas fases, tá? Ela chegou no alvéolo pulmonar,
essa substância, ela vai ter duas fases. Uma fase gasosa, e essa fase gasosa, ela tá no alvéolo, tá? E uma fase líquida. Essa fase líquida é o sangue, entendeu? Então, o monóxido de carbono, primeiro, ele tá no pulmão, na fase gasosa. Quando ele penetra através da epiderme do pulmão, epiderme do vaso sanguíneo e chega no sangue, ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar uma fase líquida, que é o sangue, porque ele vai ter que se solubilizar aqui nesse sangue, tá? Então, vamos tentar entender isso, tá? O sangue, ele pode agir de duas maneiras. Então, vamos lá. Ó, para você entender isso. Então, assim, ó, o sangue, ele pode agir de duas maneiras. Então, a substância, ela estava no alvéolo, daí ela passou pela membrana do alvéolo, pela membrana do vaso sanguíneo e chegou no sangue. E daí o sangue, ele pode se comportar como um líquido inerte. Como assim? O agente tóxico, ele pode ir lá e se dissolver no sangue, se dissolve no sangue. Ou se não, ele pode se comportar como um meio reativo, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Por exemplo, o monóxido de carbono, tá? Quando o monóxido de carbono, ele tá aqui no alvéolo pulmonar, ele passa do alvéolo e chega lá no sangue, tá? Lá no sangue, esse monóxido de carbono, ele se combina com a hemoglobina do sangue. Então, quer dizer, o sangue, ele não serve como um meio inerte. O sangue serve como um meio de reação química para o monóxido de carbono, tá? Porque, na verdade, quando a gente fala do sangue, a gente tem que sempre ir lembrando algumas coisas para vocês não se perderem, né? Principalmente o pessoal que nunca teve essa aula. Quando a gente pensa no sangue, e eu preciso que vocês me falem depois se a aula fica boa assim ou se fica mais confuso do que se eu não falasse nada. Ó, quando a gente fala do sangue, o sangue ele é composto por 75% de água. Então, 3/4 do sangue é água. Então, quando um composto hidrossolúvel chega no sangue, ele vai se dissolver na água, que não é o caso do monóxido de carbono, tá? O sangue, ele tem células, né? Então, o sangue, ele tem o quê? Ele tem as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, tá? Ele tem os leucócitos, tá? Que são os glóbulos brancos. E ele tem as plaquetas. Tá bom? Além disso, além dessas células, o sangue também tem o plasma, que tem a água, né? Só que o plasma, além de 75% de água, o plasma também tem proteínas, tá? O plasma também tem lipídios e o plasma também tem carboidrato. Tá bom? Então, quer dizer que quando uma substância entra no sangue, ou o sangue, ele serve como um veículo inerte e essa substância se dissolve na água, ou essa substância se combina com proteínas ou se combina com as hemácias. Entendeu? Quando ela se combina, é uma reação química que está acontecendo ali. Então, a gente diz que o sangue é reativo para essa substância. Ó, as hemácias, a gente vai falar da hemácia agora, para você entender essa combinação, tá? As hemácias, elas são células que fazem o transporte do oxigênio. Lá dentro da hemácia, tem uma proteína que é chamada de hemoglobina, tá? E é essa hemoglobina
que se combina com o oxigênio e transporta o oxigênio. Quando o monóxido de carbono ele chega no sangue, o que vai acontecer? A hemoglobina, ela tá hemoglobina. A hemoglobina se combina com o monóxido de carbono e impede que o oxigênio se combine com ela. Essa combinação aqui, ó, é uma combinação estável. Então, uma vez que a hemoglobina está combinada com o monóxido de carbono, a hemoglobina para de transportar oxigênio. E daí a pessoa morre por asfixia. Entendeu? Então, assim, se você tiver monóxido de carbono no ar, esse monóxido, ele entra através do seu sistema respiratório e vai lá para o seu alvéolo pulmonar. E daí ele vai para o sangue. Quando ele chega no sangue, ele se combina com a hemoglobina. A hemoglobina para de fazer o transporte do oxigênio e agora começa a se combinar com o monóxido de carbono. Todas as hemoglobinas vão ficando saturadas com monóxido de carbono, o oxigênio não tem onde se combinar e não entra na célula. E daí a pessoa morre por asfixia por conta disso, né? Então, nesse caso, o sangue, ele agiu como um líquido reativo. Ele faz essa reação, né, e deixa de fazer outras reações que ele precisaria fazer. Isso acontece com várias substâncias tóxicas, né? Mas o monóxido de carbono, ele é o que a gente mais fala nas nossas aulas. Por quê? Porque, na verdade, o monóxido, ele é proveniente da queima incompleta de combustíveis, da queima incompleta da madeira. Então, ele está presente no ar. Então, se uma pessoa ela está num meio que está saturado de monóxido de carbono, a chance dela se intoxicar e morrer por asfixia é muito grande, porque a hemoglobina ela prefere o monóxido de carbono do que o oxigênio, entendeu? Então, se tiver monóxido de carbono e se tiver oxigênio, ela se liga no monóxido de carbono. Então, isso é um perigo. Então, é por isso que muitas vezes, quando a gente está viajando e a gente passa por um túnel, dentro do túnel está escrito assim: em caso de congestionamento, desligue o motor. Por que desligue o motor? Por conta do monóxido de carbono, né? Por conta que se você ficar respirando aquele monte de monóxido de carbono, você vai morrer por asfixia, porque a sua hemoglobina deixa de transportar o oxigênio para poder se ligar ao monóxido de carbono, porque ela reage melhor com o CO do que com o oxigênio. Deu para entender isso? Sim ou não? Alguma dúvida até aqui? Tá. E outras substâncias se dissolvem na água, né? Assim, porque agora, para uma substância passar, né, do alvéolo pulmonar para o sangue, não interessa mais se ela é hidrossolúvel ou se ela é lipossolúvel, entendeu? Porque a membrana não entra aí, porque a membrana é muito fina e a área é muito grande da membrana. Então, passa tanto substância hidrossolúvel como substância lipossolúvel. A hidrossolúvel, ela vai se dissolver no sangue. E as lipossolúveis acabam reagindo ou com as proteínas ou com as células do sangue, tá? Vamos lá, então. Vamos tentar. Bom, voltando aqui, ó. O que a gente tem que pensar é o seguinte, que o agente químico que está entrando no seu sangue é o soluto. E que o sangue, ele é o solvente, né? E que para ele passar para o sangue, não tem essa dependência de ser hidrossolúvel ou lipossolúvel. Espera só um pouquinho, gente. Para, Nina. Não tem essa dependência de ser hidrossolúvel ou lipossolúvel, e sim a pressão parcial daquela substância dentro do pulmão.
Então, é assim, ó, para vocês poderem entender. Pensa no seu pulmão. Quando a pressão dentro do pulmão, quando eu falo pressão, é a mesma coisa que a concentração, né? Então, ó, quando a pressão dentro do pulmão, ela tá alta, então você imagina alguma coisa fazendo pressão dentro do seu pulmão. Então, quando a pressão daquela substância tóxica tá alta dentro do seu pulmão, o que acontece? Essa substância, ela vai ser absorvida. Tá? Então, essa substância, ela vai passar para onde? Ela vai passar para o sangue. Independentemente se ela for hidrossolúvel ou lipossolúvel, entendeu? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu tinha falado para vocês que para passar através da membrana plasmática, uma substância tem que ser lipossolúvel. Substâncias hidrossolúveis, elas têm dificuldade de passar. Só que agora, essa substância hidrossolúvel, ela é muito pequenininha. Deu para entender? Então, não importa se ela é lipossolúvel ou hidrossolúvel. Importa a pressão, a quantidade dela dentro do pulmão. Então, se a pressão dentro do pulmão for alta, ela vai ser absorvida e vai passar para o sangue. Tá certo? Tudo bem? Agora, se a pressão dentro do pulmão for baixa, então, se a pressão dentro do pulmão ela for baixa, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a pressão no sangue está alta. Então, ela vai ser o quê? Ela vai ser excretada. Entendeu? Então, é assim, ó. Vou dar um exemplo para vocês. É um exemplo do gás carbônico, para vocês poderem entender isso. Então, é assim, ó. Você tem aqui o seu alvéolo pulmonar e tem aqui, ó, a sua corrente sanguínea. Gente, não me deixa falando sozinha, hein? Vocês estão muito quietos. Ó, quando o oxigênio entra, a pressão de oxigênio dentro do alvéolo tá alta. Então, o oxigênio é empurrado para dentro da corrente sanguínea. Daí, esse oxigênio, ele vai para onde? Ele vai para a célula. Então, quer dizer, na corrente sanguínea, a pressão do oxigênio é sempre baixa. Então, o caminho do oxigênio é sempre esse: ar, alvéolo, sangue, tá vendo? E célula. Daí, a célula vai consumir o oxigênio. A célula, ela faz o quê? Ela faz a respiração celular, lembra? Quebra a molécula de glicose, C6H12O6 mais o oxigênio, a molécula de glicose é quebrada. Essa molécula de glicose quebrada elimina o quê? Elimina o gás carbônico. Esse gás carbônico vai para onde? Para a corrente sanguínea. Então, na corrente sanguínea, o gás carbônico é alto. A pressão é alta. Então, esse gás carbônico é empurrado para dentro do pulmão. E daí ele é empurrado para onde? Para fora. Então, você elimina. Então, você absorver o oxigênio e eliminar o gás carbônico tem a ver com a pressão daquele gás no pulmão e no sangue. Então, se a pressão daquele gás no pulmão for maior do que no sangue, o gás entra. Se a pressão for maior no sangue do que no pulmão, o gás sai. Deu para entender? Então, depende da pressão parcial daquele gás, a entrada ou a saída no sangue. Ele entrar ou ele ser excretado, e não da hidros ou lipossolubilidade dele. Deu para entender isso? Daí, quando ele chega na corrente sanguínea, se ele for mais hidrossolúvel, ele vai ficar dissolvido no plasma. E daí o plasma vai levar ele para todas as partes do seu corpo. Só que tem o seguinte, gente, ó, deixa eu falar uma coisa. Então, assim, ó, se ele for hidrossolúvel, tá? Ele se dissolve no plasma, só que ele demora
para entrar na célula. Por quê que ele demora? Porque ele é mais hidrossolúvel. Para ele poder entrar na célula do tecido, ele teria que ser lipossolúvel. Então, é assim, ó. Deixa eu ver se eu coloquei isso daqui. Em algum lugar. Devo ter colocado. Então, assim, ó. Deixa eu ver onde que eu coloquei isso. Bom, não coloquei em lugar nenhum. Mas eu já explico para vocês, ó. Vamos lá, então. É muita coisa para explicar. E aos pouquinhos, com medo de vocês... Tenho medo de não entenderem nada. Então, olha só, ó. A gente vê isso daqui, ó, né? Se ele vai entrar ou se ele vai sair do sangue pelo coeficiente de distribuição. Não é o coeficiente de partição. O coeficiente de distribuição é a concentração da substância tóxica no ar alveolar, que é o ar do pulmão, dividido pela concentração da substância no sangue. É igual ao coeficiente de partição, mas é diferente porque a gente está vendo uma substância gasosa. Quando você faz essa conta aqui, ele também vai dar menor que 1 ou maior que 1. Então, é assim, quando o coeficiente de distribuição ele for menor do que 1, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa substância, ela está em maior concentração no sangue. Você concorda comigo? Peraí que eu tô confundindo. Quando ela for maior do que 1, então vamos lá, vamos tentar entender isso. Quando ela for maior do que 1, quer dizer que o número aqui de baixo, ele tá baixo. Não é isso? Então, quer dizer que ela está menos concentrada no sangue. Então, você absorve a substância. Quando ela for maior do que 1, isso quer dizer que esse número aqui, menor do que 1, esse número aqui está mais alto. Então, ela está em maior concentração no sangue. Então, você vai excretar. Então, é assim, ó. Se tiver 1 em cima e 2 embaixo, e se tiver 1 em cima e 4 embaixo, tá vendo, ó? A concentração menor no sangue vai dar meio, e a concentração maior no sangue vai dar 0,25, tá vendo? Então, quando a concentração, quando o número, né, ele der maior, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você vai absorver. Quando o número der menor, quer dizer que você vai excretar, tá? Então, assim, isso daí é importante para você entender essa pressão parcial dessa substância, né? Quanto maior a pressão no alvéolo, você vai absorver. Quanto maior a pressão, quanto menor a pressão no alvéolo, você vai excretar. Fiz cagada aí, não fiz? Vai, me ajudem, vocês que são inteligentes. Vocês estão aí ainda? Estamos. Tá. Estão quietos. Tentando entender. Professora. Ó, eu acho fiz que tá cagada. certo. Fiz cagada. Ó, Se a concentração é maior no ó, sangue, quanto maior a pressão, ele absorve. Quanto maior a pressão, ele excreta. Tá vendo? O sangue tá aqui. Então, vamos lá. Nossa, tá me dando uma raiva, o meu cachorro. Batendo em tudo que é lado com a pata. Tá me... Ó. Vamos lá, então. Então, é assim, ó. Tá? Se o número de cima for maior, não é isso? E o número de baixo for menor,
Sim ou não? Se o número de cima, vamos olhar o desenho. Se o número de cima for maior e o número de baixo for menor, absorve. Sim ou não? Né? Se o número de cima for menor e o número de baixo for maior, excreta. Sim ou não? Espera só um pouquinho, gente. Nossa, que cachorra mais chata. Sim? Entenderam ou não? Se ela estiver muito concentrada no ar, ela é absorvida, no ar do alvéolo. É exatamente isso, Daniel. Se ela estiver muito no sangue, ela é excretada. Exatamente isso. Tá? Então, a gente vê isso pelo coeficiente de distribuição. Então, por exemplo, né? Se o número aqui de baixo for maior, então, se a gente fizer isso daqui, ó. Não é isso? Será que dá para fazer? Desse jeito, acho que não dá para fazer. Né? Aqui vai dar maior que 1. Quando for maior que 1, ela absorve. É isso mesmo, é isso que eu queria falar. E quando for menor do que 1, excreta. Se a gente usar o 1 como referência. Se a gente usar o 1 como referência. Tá bom? Sim ou não? Sim. Tá. Alguma dúvida? Deu para entender? Tá tudo bem? Eu tô terminando já a aula. Tá? Espera só um pouquinho. Ó, então eu coloquei aqui que o coeficiente de distribuição, ele mede a solubilidade de uma substância, tá? Concentração do soluto no ar do alvéolo dividido pelo soluto no sangue. Quando o coeficiente ele é mais baixo, indica boa solubilidade no sangue. É isso que eu queria falar. Só que a transferência do tecido, ela é lenta, entendeu? Por que ela é lenta, essa transferência para o tecido? Porque geralmente, quando ele é bem solúvel no sangue, isso indica que ele é mais hidrossolúvel, né? E daí ele passa em menor quantidade no tecido. Então, ele vai mais devagar no tecido, tá? Alguns fatores que fazem com que você absorva ou não mais rapidamente determinadas substâncias. O aumento da frequência respiratória, né? Quando você leva um susto ou quando você tá com a adrenalina muito alta, né? Você respira muito rapidamente, né? E daí entra uma grande quantidade da substância no ar alveolar, né? E daí você acaba tendo uma pressão maior e daí ele penetra mais rapidamente na corrente sanguínea, que foi o que aconteceu com aqueles meninos lá da Boate Kiss. E quando a frequência cardíaca, ela também tá alta, né? A sua pressão sanguínea, ela tá alta porque a sua frequência cardíaca, o seu coração, ele tá batendo muito rapidamente, isso também faz com que você absorva mais rapidamente determinadas substâncias. Então, são alguns fatores que interferem, né, nessa absorção. Então, se você tiver mais calmo, você vai absorver mais lentamente determinadas substâncias. E se você tiver mais agitado, você vai absorver mais rapidamente determinadas substâncias, tá? Então, por exemplo, substâncias que têm um potencial de absorção mais baixo, de distribuição mais baixo, quando você está com a frequência respiratória mais alta, facilita a entrada dessas substâncias, tá? Quando você está com a frequência cardíaca mais alta, você absorve mais rapidamente substâncias que têm um coeficiente de distribuição mais alto, tá? Então, assim, só para vocês poderem entender. Então, é importante, né, que a gente entenda como é que a gente absorve essas substâncias e que no ambiente, né, o seu organismo, ele também facilita ou não a entrada dessas substâncias e a sua intoxicação,
tá? Pessoal, até aqui tudo bem ou não? Vocês estão bem? Tudo bem. Vocês só estão cansados, é isso? Hã? Sim, né, Jaqueline? Sim. Sinceramente, estou bem cansada. Tá. Pessoal, é muita informação mesmo, tá? Mas não é difícil. Então, lá na apostila 3, você tem tudo isso escrito, né? Seria importante que vocês lessem a apostila, que vocês grifassem, tá certo? E daí, essa semana, vou passar um exercício também para vocês fazerem e entrarem já em contato com os exercícios, com as tabelas e tirarem as dúvidas, tá? Vou parar a gravação, tá bom?